Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o grupo A do Mundial de Clubes, que já tem os seus classificados definidos, que são Paris Saint-Germain e Botafogo. A gente teve três empatados com 6 pontos, o PSG, o Botafogo e o Atlético de Madrid. O Botafogo, ao meu ver, faz bonito no seu grupo, A gente sabia que era um grupo complicadíssimo que eles tinham enfrentado. Eu me lembro que assim, quando foi anunciado na época, Botafogo, ainda treinado pelo Arthur Jorge, o clima de confiança era gigante, mas Arthur Jorge deixou a equipe, e aí veio o Renato Paiva. Não é um trabalho que vem encantando tanta gente assim, principalmente pelos resultados no Carioca e no Brasileirão, a troca de vários jogadores, saiu Almada, saiu Luiz Henrique, entende? Muito motivo assim que transformou o otimismo em pessimismo, e para piorar, o PSG viria a ser campeão da Europa, da Champions, e assim, o futebol que não estava tão bom no primeiro semestre virou uma maravilha. Mas é aquele negócio, tipo, o esporte é uma caixa de surpresas. Eu não acho que é exclusividade do futebol em si. E o Botafogo conseguiu uma vitória fantástica contra o PSG, sabendo aquele velho ditado, de entender o que ele podia fazer dentro de campo, contra-atacou com muita sabedoria e conseguiu aquela vitória. Hoje a estratégia do contra-ataque não funcionou, Eu acho que, inclusive, o Botafogo me parecia estar lutando muito para ficar no 0 a 0, Tipo, não quis sair para tentar um gol. Eu acho isso um problema, Porque essa estratégia de ficar atrás, ela vai ter sempre mais efetividade se você tiver uma válvula de escape. Se você só se retrancar, você vai dar segurança até para uma equipe treinada pelo Simeone machucar. E o Botafogo correu seus perigos, Teve um quase pênalti lá no Julián Álvarez no primeiro tempo, que o Gregório pisou no pé dele, deram sorte que o Sorloth acabou cometendo uma falta antes. Então assim, o Botafogo correu muitos riscos e assim, teve chances perdidas o Atlético de Madrid, poderia ter feito 1 a 0 antes. Imagina se faz 1 a 0 antes, teria sido um jogo mais dramático, mas 1 a 0 já é o suficiente para o Botafogo perder a liderança do grupo e vai ter que enfrentar o primeiro colocado do grupo B, que pode ser o Palmeiras, pode ser Inter Miami também, mas a verdade é que assim, a maneira que aconteceu tudo ali dentro desse jogo, dá aquele negócio, tipo assim, o Botafogo me pareceu assim, encaixou bem a estratégia com o PSG, tentou repetir contra o outro time europeu, não funcionou. E eu acredito assim que, ok, ganhou do PSG, jogou bem, não acho que jogou mal hoje, mas minha impressão tem que ter equilíbrio nessa estratégia de retranca e contra-ataque. Hoje foi demais para retranca, não tentou machucar o Atlético de Madrid, e aí no finalzinho acabou que quase deu certo, mas aos 87 foi o Griezmann marcar o gol, que não adiantou nada para o Atlético de Madrid, precisava de 3 gols para classificar, com o PSG vencendo lá o Seattle Sounders. Então, fato é que assim, o Atlético de Madrid não consegue essa vaga, o que é feio para o Diego Simeone, que para mim não vale o dinheiro que o Atlético de Madrid está pagando nele. No caso, é o técnico mais bem pago do mundo, ele é mais bem pago que Hansi Flick, ele é mais bem pago que Pepe Guardiola, era mais bem pago que Jürgen Klopp. Então assim, o Diego Simeone recebe uma fortuna, ele estava recebendo há pouco tempo atrás 40 milhões de euros, se não estou errado ele teve até uma redução, mas ainda é o técnico mais bem pago, mais de 30 milhões de euros por ano. E assim, esse cara não pode reclamar de nada dentro do Atlético de Madrid, fazem tudo o que ele quer, dão tempo para ele, já teve momentos bem ruins no trabalho dele, e ele nunca, assim, largou o osso, esse tipo de coisa, Ele estava sempre lá oferecendo, e assim, ficar chorando, o PSG ganhou porque tem transferências mais caras, Sendo que na janela anterior ele tinha gastado o mesmo valor que ele falou que usou o PSG de poder gastar em qualquer um no Julián Álvarez. Ele não pode reclamar, o time está sempre tentando dar o maior suporte para ele, e a verdade é que assim, se ele quiser, ele poderia cortar parte do salário dele e falar: esse dinheiro que a gente vai salvar de fair play, a gente vai dedicar para expandir a folha salarial da equipe, que ele poderia muito bem fazer isso, porque o dinheiro que gastam nele conta para fair play também, mas ele não faz isso, ele não é tão competitivo a esse ponto pelo visto. E para mim assim, é um Atlético de Madrid que clama um fato novo, Tipo, já não é de hoje que é o time do quase, Toda hora é o quase. Foi o quase na Champions, quase eliminou o Real Madrid, quase foi campeão espanhol. E assim, já teve os tempos de ganhar com o Simeone, mas recentemente é o tempo de bater na trave. E assim, eu acho que a torcida tá meio cansada de bater na trave. Eu entendo que a torcida vai ter idolatria quase eterna com o cara, ganhou 2 La Ligas, ganhou 2 Europa League, se não me falha a memória. Ele tem muito título importante para a história desse clube, 2 finais de Champions. Ele é obviamente importante para a história do Real Madrid, é o maior técnico da história do clube, mas a
aquele negócio, o ciclo se encerra, tipo, não é porque o cara fez história no clube que você tem que ficar sustentando para sempre. Quando ainda mais você vê que hoje ele é mais um freio do que o acelerador. É a mesma coisa o Arsenal. O Arsenal um dia teria que dizer adeus ao Arsene Wenger e disse. O Arsene Wenger foi campeão invicto da Premier League, nem Ferguson, nem Guardiola, nem Conte, foi o Arsene Wenger. E a questão é, o Arsene Wenger um dia deixou de ser técnico do Arsenal porque eles olharam, não dá mais, e não está extraindo mais resultados como a gente gostaria. Então, para mim, assim, o Atlético de Madrid uma hora vai ter que tomar essa decisão. A questão é, quanto tempo vai demorar para isso? Porque para mim, assim, é desperdício de talento. Tem qualidade do Simeone, mentalmente ele sabe treinar uma equipe, mas ofensivamente é muito limitado e hoje fez muita falta esse repertório ofensivo. Ok que os jogadores também não colaboraram tanto, né? O Gallagher teve uma atuação muito ruim no primeiro tempo, né? Mas a verdade é que, assim, poderia mais e deveria mais com tudo que o Atlético de Madrid faz por ele. E aquele negócio, não falta qualidade no ataque, né? Sorloth, tem lá o Julián Álvarez, o Sorloth é bom jogador, o Griezmann ainda é um ótimo jogador. Então, assim, não falta qualidade, falta organização tática. E aí, o Botafogo, aquele negócio, conseguiu sustentar um resultado que o permitia classificar, mas classifica em segundo no saldo de gols pelo PSG ter feito 4 no Atlético de Madrid, acaba levando vantagem, e como são 3 equipes empatadas, não tem o confronto direto beneficiando o Botafogo, vira o saldo de gols. Então, assim, complicado passar em segundo, mas passou, já está nas oitavas de final, é mais dinheiro de premiação, inclusive só por passar da fase de grupos, o Botafogo já supera a premiação do Brasileirão, que ele foi campeão no ano passado. Só para vocês terem ideia do quanto de dinheiro esse Mundial de Clubes está dando. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.